Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Sociologia da Ciência, Tecnologia e Conhecimento com o professor Tiago Valenciano. Eu sou a professora mediadora Samantha Martinelli e nós vamos aí embarcar em mais uma aula com o professor e antes disso, vale a pena a gente lembrar aí das atividades dessa disciplina. Pessoal, eu ouvi alguns recados de vocês no Fale com o Mediador sobre a mudança da prova e as métricas. Então, realmente, essa alteração ela exige um pouco de organização de vocês, né? Uma nova organização. Então, nós temos a atividade 1, né, para amanhã, sexta-feira, né, para sexta-feira, e nós temos também as outras atividades todas um pouco juntas ali, atividade 2, atividade 3 e mapa, ok? Para o mesmo dia. Então, eu, vamos dizer assim, aconselho vocês neste final de semana, vocês realizarem a atividade 1 e pelo menos a 2 para na semana que vem não sobrar assim, todas as atividades juntas, aí depois na outra já tem, né, a prova a ser realizada, porque daí fica muita coisa para vocês mesmos, ok? Eu tenho um recado, mais uma vez, né, que eu vou colocar aqui, do Desafio Nacional, que eu estou convidando vocês, nós todos, da Unicesumar, a participarem dessa experiência, né, imersiva aí do mapa. Então, façam a inscrição para quem não fez, eu vi que na aula passada vocês disseram, né? Se sobrou alguém que não fez, façam, use o template do mapa, se tiverem dúvidas, também fale comigo. Para fechar, a Semana de Conhecimentos Gerais abriu essa semana e ela segue aberta até o dia 4, né, do mês que vem, do 9. Então, vocês administrem aí também a Semana de Conhecimentos Gerais, que ela passa a valer um ponto. Então, vocês façam aí o somatório dessas notas e se ajustem aí com as dinâmicas de vocês aí para os estudos. Vou chamar o professor Tiago. Eu quero também dar um recado antes de chamar o professor Tiago, essa aula aqui, pessoal, ela, de certa forma, ela vai ser gravada pelo professor Tiago, a gente havia combinado, mas eu estou aqui no chat com vocês participando, o chat está aberto para participação, e a gente pode ir dialogando, e todas as participações também, o professor Tiago vai estar atento, porque na quarta aula a gente pode também discutir essas questões que serão colocadas dentro dessa aula. Acho que é isso, seja bem-vindo, professor Tiago, tudo bem? Olá, professora Samantha, alunos aqui da Unicesumar, é um prazer estar com vocês aqui nessa nossa aula de hoje, né? Estamos fazendo a aula no formato um pouquinho diferente, mas está dando certo também. O que importa é que a gente está conseguindo entrar no ar e passar a mensagem, é isso que vale no momento, né? Mas estamos, assim, atentos ao tempo todo naquilo que está acontecendo com vocês, e a gente já pôde conversar, se encontrar aí no chat na semana passada, foi bem bacana, um encontro legal. Na semana que vem nós vamos ter a presença do professor Rafael Egídio, tá? Já está convidado, já que foi um dos professores que nos auxiliaram aí na confecção do livro. O professor Rafael esteve comigo aí na abertura desse nosso livro. Se vocês olharem lá, ele está em alguns capítulos. O professor Rafael Egídio Léo e Silva, ele que é graduado em Sociologia, também tem graduação em Direito, né? Uma pessoa que tem mestrado na Psicologia, na História, então ele trafega em várias humanidades. É um cara bem bacana, interessante aí para a gente poder bater papo semana que vem. Então, Obrigado, convidado professora. na aula que vem, né? Exatamente. Já ia te Obrigada, agradecer professor. já, professora, pela abertura e por relembrar também os recados aí dos alunos, né? Beleza, uma ótima aula, pessoal. A gente começa a aula tomando um cafezinho para falar com vocês, né? Um cafezinho para dar aquela animada aí na quinta-feira à noite e para falar com vocês um pouco sobre a questão dos clássicos na sociologia do conhecimento. A gente lembra aqui da nossa trilha de aprendizagem que na primeira semana, nós falamos bastante sobre o que era a sociologia da ciência, da tecnologia do conhecimento. Falamos na segunda semana muito sobre as próprias evoluções ao longo da história. Nessa terceira semana, eu quero focar um pouco mais com vocês nos clássicos e a sociologia do conhecimento. E na última semana, a gente fala sobre alguns autores e traz o professor Rafael para fazer um debate sobre a escola de Frankfurt e coisas associadas. Então, a aula de hoje, o foco é clássicos da sociologia e sociologia do conhecimento. Como é que a gente consegue atuar nessas duas áreas e como é que a sociologia
Professor, será que o professor está... O pessoal está aí? Conseguiu voltar à aula? Só um minutinho, pessoal, que eu creio que o professor tenha travado ali, a gente já está voltando com ele. Deixa eu ver. Ele já vai... Só um minutinho, pessoal, da aula, talvez o professor possa ter gravado, e ele já vai adentrar novamente aí a nossa aula. Ele pediu um minutinho aqui para a gente, tá? E a gente vai administrando aqui um pouquinho a aula. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as atividades, tá? Sobre essa métrica aí que eu acabei de colocar, vocês também deixem no chat, tá? Aqui, voltou de novo, vamos continuar. Tivemos uma queda de energia aí, professora. Acabou a energia, aí quando acaba a energia a coisa não vai, não anda, né? Mas já estamos de volta aqui já. Ainda bem que a gente está bem no comecinho da aula e deu para a gente conseguir explicar com vocês aquilo que eu estava tentando retratar do comecinho da nossa aula de hoje, né? Bom, para deixar claro, então, retomando e relembrando com vocês aquilo que a gente estava tratando desse comecinho de aula. Primeiro passo importante, falamos lá na aula 1 a questão relacionada à própria sociologia e o surgimento da sociologia da ciência, da tecnologia e do conhecimento. Falamos na aula 2 sobre a importância das evoluções ao longo do tempo. Vamos falar na aula de hoje os clássicos e a sociologia. Na semana que vem a gente traz o professor Rafael falando com a gente sobre a escola de Frankfurt e essa relação mais moderna. E aí a gente encerra a disciplina. Vamos lá então? Vamos aqui começar os nossos slides aqui, né, para a gente começar a dar conta da aula de hoje, né? Vamos só colocar ele na tela aí, beleza? Né, o primeiro slide está aí, está o título da aula de hoje, os meus contatos já estão aí também, e a gente começa a aula de hoje. Deu um probleminha na hora que subiu o slide ali em relação à imagem, mas dá para a gente poder entender o que eu quero passar. Bom, se a gente olha essa imagem aí do lado, né, esse violino aí, todas as pessoas que vão enxergar essa imagem vão saber que é um instrumento musical, correto? Então a gente vê o violino como um instrumento musical bastante utilizado e um instrumento musical que está presente nas mais diversos estilos de música, desde a música clássica, aqui já a gente vai falar um pouco dela, até a música mais contemporânea. Se a gente pega, por exemplo, o country americano e alguns lampejos do country brasileiro, nós vamos ver o violino ali presente, e também, se a gente for para outra ponta de estilo, um heavy metal ou algo um pouco mais pesado, nós vamos ver também a presença muito forte de violinos ali naquele estilo musical. Então, quer dizer, o violino é um instrumento coringa que ele pode entrar sim em vários momentos em relação à música. Por que eu quis trazer o violino aqui para vocês? Porque todas as vezes que a gente enxerga um violino, certamente nós vamos ter uma memória, ou nós vamos relembrar, ou nós vamos repensar que o violino está atrelado a uma música clássica. Parece que quando a gente vê violino, violoncelo, contrabaixo acústico, né, que é o famoso baixo acústico, quando a gente vê esse tipo de instrumento, nós vamos ter uma lembrança afetiva muito direta em relação à música clássica. Parece que quando a gente vê esses instrumentos, nós vamos lembrar lá de uma orquestra sendo regida por um maestro e os músicos desempenhando essa música clássica. A analogia que eu faço é muito parecida com essa em relação à própria sociologia. Se a gente olhar lá os autores clássicos do pensamento sociológico, a gente também pode pensar que eles são músicos que estão, em algum momento, presentes na música clássica. E qual que é a música clássica? Aquela música de concerto, a música de coro, que é uma música conhecida popularmente por ser uma música mais erudita, mais voltada às altas classes, até porque eram essas pessoas que tinham direito, à época do surgimento da música chamada clássica, a adentrar um teatro, um anfiteatro e poder ter acesso a esse tipo de música. Então não era uma música que estava voltada a todos, porque é uma música de maior complexidade estrutural e também para ouvidos que estavam acostumados a ouvir esse tipo de música. Então pense comigo que a música clássica ou a música de coro, ela está muito presente exatamente nessas áreas mais burguesas, e por isso que ela foi chamada de música clássica, porque ela não teve a sua popularidade para as camadas menos abastadas da Europa.
Então, quer dizer, é uma música que está muito atrelada ao topo do conhecimento, ou ao topo da classe econômica, ou às pessoas que têm um acesso muito mais voltado economicamente falando para esse tipo de música, que exige uma partitura para ser executada, que tem uma escala, uma combinação musical harmônica muito mais complexa do que a batida de uma música sertaneja, de um funk, de um pagode, de um samba, por exemplo, e que é uma música que foi pensada exatamente para cumprir essa função. Ora, se essa música ela foi pensada para cumprir essa função, significa que ela é uma música voltada exatamente para agradar ouvidos mais apurados. Ela não é uma música que foi criada para outro objetivo, para poder entreter, para poder fazer as pessoas dançarem. Ela foi sim criada em sua grande parte com os alegros, com as canções, com os andantes, com todos aqueles tipos de ritmos que nós tínhamos, com as valsas, né, também muito clássicas, com todos aqueles tipos de ritmos, exatamente para poder passar uma sensação pro ouvinte de que é uma música mais aguçada. Onde que eu quero chegar em relação à música clássica com vocês quando a gente fala de sociologia? Eu quero chegar exatamente a passar para vocês que os clássicos da sociologia eles vão cumprir uma função muito parecida. Uma função parecida em qual sentido? No sentido de que o clássico ele também está direcionado para tentar passar uma sensação mais imponente em relação aos demais autores da sociologia e que me parece que a maioria das pessoas vão acabar recorrendo aos clássicos para conseguir fazer o seu tipo de conhecimento, para tentar buscar o conhecimento básico sobre a sociologia. Na aula passada eu mostrei vários livros que estavam aqui atrás para vocês, e hoje a gente pode até mesmo repetir esse exercício com os mesmos livros. Eu estou citando livros aqui, trazendo informações, e fico de costas para vocês, mas a gente vai direto na fonte, olha só. Livrão lá, esses manuaizinhos que eu tenho aqui, ó. Livrão da Editora Globo, o que é a sociologia, e olha só que interessante, né? Se a gente pegar aqui, isso aqui não foi pensado não, tá? Eu pego na hora aqui e vou fazendo a aula meio que na hora. A professora Samanta, como boa formada lá também da Universidade Estadual de Maringá, tá me xingando o resto da vida quando vê esse tipo de ação, né? O professor pega a coisa na hora e monta a aula na hora, né? É uma aula padrão Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, se vira e monta a aula na hora. Mas olha só, nesse capítulo do livro aqui que fala sobre questões relacionadas à religião, à própria sociedade e ao poder, sabe quais são os autores aqui no sumário que são os retratados? Olha só, quando a gente pergunta aqui o que é a sociedade, olha os autores que aparecem aqui: Max Weber, Emile Durkheim e o Art Mills, tá? Livro aqui se liga na sociologia, um resumão da Editora Globo. Olha só o outro livro. Vamos para mais um livro aqui, vamos lá agora só para mais um, para a gente retratar um pouco do ensino médio. Olha só aqui o livro do Pércio Santos de Oliveira, que durante tempos foi uma espécie de livro clássico em relação à sociologia do ensino médio. Mas se a gente pegar o livro dele aqui, ó, é um livro até meio antigo, já até tinha passado isso para vocês também. Os princípios da sociologia. Olha só, capítulo 2 do livro, falando dos princípios da sociologia. Os primeiros sociólogos, a contribuição de Max Weber e a objetividade na análise sociológica. Se a gente pega aqui os primeiros sociólogos, olha só, vamos lá então, página 25 do livro, Princípios da Sociologia. Olha lá, olha o nome do cara aqui, ó, Durkheim e os fatos sociais. Está aqui na tela, ó, mostrando para vocês que a gente não está falando de coisas que não são relacionadas. Olha só, estão relacionadas. Olha só, a contribuição de Max Weber, mais uma. Então, quer dizer, todos os livros de sociologia, eles vão retratar exatamente o quê? Vão retratar para a gente que o clássico da sociologia ele vai ser a fonte principal, o princípio de qualquer conhecimento sociológico que a gente venha a buscar. Eu lembro que lá na minha graduação de sociologia, lá na gloriosa UEM, e aqui nesse curso também de sociologia da grande Unicesumar, nós certamente vamos ter o quê? Vamos ter os autores da sociologia, os principais ou os clássicos, dominando boa parte da matriz curricular. Por quê? Porque se você não passar da fase 1 do joguinho, que são os clássicos, você não vai conseguir chegar na fase 2. Então é necessário você passar da fase dos clássicos, para daí sim você conseguir chegar nos autores um pouco mais sofisticados ou um pouco mais contemporâneos. Então, eu lembro que lá na graduação a gente tinha Sociologia 1, 2 e 3.
Cada sociologia de 6 meses era dedicada a conhecer um autor. Então, a sociologia 1 era do Durkheim, a sociologia 2 era do Marx e a sociologia 3 era do Max Weber. E aí a sociologia 4 ela já começava a trazer outros autores nessa miscelânea. Resultado. Até hoje eu dou aula de sociologia com essa sequência aí do 1, 2 e 3, Durkheim, Marx e Weber. Mas a gente pode também inverter essa sequência, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de utilizar essa sequência, acho que é uma sequência bem bacana e uma sequência também temporal em relação a esses autores. Ela vai passar exatamente pelo período de tempo que cada um desses autores deu de contribuição para nós. Então, note, observe que a sociologia clássica, ela está vista e voltada exatamente para a gente poder entender como que os clássicos deram as suas contribuições em relação à nossa sociedade. Como é que o clássico pôde pensar a sociologia? Como é que o clássico olhou para a sociedade e disse o seguinte: ora, peraí, a sociologia é isso, a sociedade é aquilo, a informação que a sociedade nos traz é essa, o papel que o indivíduo exerce na sociedade é este. Então, quando a gente olhar para os clássicos da música, nós podemos fazer uma análise um comparativo muito direto aos clássicos da sociologia. Quem são os clássicos da música? Beethoven, Mozart, Bach, Chopin, podem ser. Se a gente fizer uma comparação rápida com os clássicos da sociologia, vai ser o Marx, o Weber, o Durkheim, o Comte, o Bourdieu? De certa maneira, sim, né? A gente vai ter que passar primeiramente por esse conhecimento musical inicial, para depois conhecer outras coisas da música. Hoje, os clássicos da música, eles estão aqueles mais tocados nos aplicativos de música. Por exemplo, se a gente pegar aqui o Spotify, que hoje é um agregador de músicas mais famoso aí, que as pessoas mais utilizam, tem o Deezer, tem o próprio YouTube, enfim, tem vários artistas que acabam divulgando a sua música nesses agregadores aqui. Se eu pegar aqui o Spotify aqui, der uma olhada, por exemplo, naquelas coisas que mais estão aparecendo, olha só, os álbuns aqui mais populares, ó, e as músicas mais populares também, os melhores de cada artista, os hits do passado, os próximos destinos para eu conhecer coisa nova, enfim, ele vai dar uma sequência aqui de coisas bem próximas daquilo que eu já estou acostumado a ouvir, ó. Se eu der uma olhada aqui, ele já vai aparecer aquilo que foi mais tocado, aquilo que mais apareceu aqui nos últimos meses, e aí a gente vai achar que a música se resume ou se remete somente a isso daqui. Me parece que a gente está preso somente aquilo que está acontecendo nesse momento e esquece de olhar e de argumentar e de entender que a nossa vida ela vai muito além dessas trends aí ou desses tópicos mais quentes do momento. Nossa vida enquanto pesquisadores, ela caminha para além das coisas que já estão dadas no momento, porque existe uma história anterior, existe um processo anterior em relação àquilo que já foi produzido. Vou dar mais um exemplo de algo bem contemporâneo que me deixa bastante indignado, mas ajuda a gente entender o momento que nós estamos passando. Eu costumo olhar, e isso tem tudo a ver com a questão da sociologia clássica, tá? Eu costumo olhar e observar bastante esses micro-influenciadores digitais que estão aparecendo muito lá no Instagram e outras redes sociais. Esses micro-influenciadores digitais, eles tentam vender para nós exatamente, e você pode ser um deles, não tem problema nenhum se você quiser ser um desses daí, não me interessa aquilo que você faz ou aquilo que você ganha por mês, mas esses micro-influenciadores sociais, eles tentam vender o que para nós? Tentam vender exatamente que em pouco tempo você consegue ter um sucesso na internet ou consegue passar uma autoridade em relação àquilo que você conseguiu na internet. E parece também que se você seguir determinadas fórmulas ou se você seguir uma determinada sequência, você vai conseguir ter um resultado muito prático, muito rápido em relação à internet. O que na prática não é verdade. Você precisa ter uma história para conseguir passar algum tipo de informação. E a sociedade atualmente, ela está muito reduzida a esse tipo de opinião, né? Parece que tudo que você faz rapidinho tá valendo, tá ok, vão para frente, não tem problema nenhum. E não é bem por aí que as coisas acontecem, né? A gente tem uma história, tem um tipo de conhecimento mais específico e tão pouco superficial como esse que a gente encontra hoje em dia. Então, note que falar de um micro-influenciador hoje, que eu estou utilizando como exemplo, que parece que ele vende a verdade do dia para a noite, é falar mais do que aquilo que já foi dado, né? A gente precisa entender que tem uma história por trás das coisas. E fazer sociologia hoje não é você pegar o manualzão
tipo esse daqui, que ele é muito bom para um aluno lá de ensino médio, né? Ele é bem interessante para um cara do ensino médio entender, tipo esses que eu passei aqui atrás, eles são bons agregadores de conhecimento sociológico, mas eles não são fundamentais para conseguir dar conta de todo o conhecimento sociológico produzido. Já falei para vocês que essa aula aqui é quase que uma aula tautológica, né? Quase que aquela aula metalinguística, de metalinguagem, é quase que aquela aula do video show, que é a TV sendo explicada pela TV. E ela tem realmente essa missão porque é uma aula que a gente tenta mostrar que o fazer sociologia ele vai para além das fronteiras que já são dadas ou que já estão sendo impostas. O fazer sociologia depende exatamente de uma quantidade grande de conhecimento acumulado. Garanto para vocês que vocês vão estar olhando essa aula de hoje, guardem esse dia, dia 4 de agosto de 2022, e vocês vão relembrar dessa aula de hoje por muito tempo, com uma simples profecia que eu vou fazer agora, que não é uma profecia, é uma constatação científica, que com o passar dos anos a gente passa a ter um olhar aguçado e passa a ter uma leitura mais aprimorada dos autores sociológicos, da sociologia clássica também, e essa leitura mais apurada, ela faz com que a gente reflita e passe a entender melhor o que cada autor quis dizer para nós. Exemplo, vou utilizar de novo a professora Samantha como exemplo, e vou me colocar também, me incluir nesse exemplo aí, que vale a pena para a gente poder entender. Claramente, a primeira vez que eu li o Comte, ou o Durkheim, ou Weber, ou Marx lá na raiz, eu me debati bastante com o texto do autor original e sofri bastante para conseguir entendê-lo. Hoje eu tenho uma maior facilidade de conseguir entender esse autor e tenho um tipo de conhecimento muito mais próximo em relação ao autor, eu tenho uma facilidade maior para conseguir entender o que o autor quer. Por quê? O tempo, a experiência e os momentos que eu vou trabalhando cada um desses autores faz com que eu consiga ter um conhecimento mais acumulado em relação ao autor e um entendimento mais prático. Da mesma forma, isso acontece com a música clássica, com esse exemplo que eu trouxe aqui para a aula de hoje, e acontece também com os autores da sociologia. O fato de eu pegar um violino pela primeira vez para tocar e saber que as cordas ali elas sofrem bastante para a gente conseguir tirar o som, pode me desanimar no princípio, mas lá no meio, talvez com um pouco mais de experiência na área, eu consiga estar muito mais animado. Então perceba que fazer sociologia, a gente passa por um estilo de trabalho muito parecido com aquele que a gente tem, isso na verdade para a vida, né? Com aquele que a gente tem em relação ao conhecimento musical. Primeira vez que eu toco um instrumento, eu vou sofrer muito. Lá para frente eu vou estar muito mais aguçado, muito mais aprimorado. E o mesmo vale para a sociologia clássica, né? E por isso que essas sensações que o clássico pode nos impor, elas são múltiplas. Elas podem ser uma sensação de princípio, uma sensação de começo, uma sensação inicial em relação ao conhecimento que nós temos, e ela pode também nos trazer uma sensação muito mais aprimorada em relação ao tipo de conhecimento sociológico que eu tenho para poder repassar. Vamos lá então para o próximo slide, depois dessa inserção dos clássicos, falando exatamente dos clássicos. Olha só, esses autores que estão aí na tela para vocês, são as figuras dos 5 autores que a gente trabalhou bastante lá na aula conceitual, e eu vou tentar expor aqui um pouquinho de cada um desses autores de maneira bem clara, bem direta, com o viés da sociologia do conhecimento, ou seja, o que eu vou levar da sociologia daqui para frente. O primeiro autor deles é o Auguste Comte, que é o primeiro ali que está com uma espécie de nuvem, esse detalhe de arte aí em volta dele. Então, o primeiro daqui para lá, da palavra clássicos para lá, é o Comte, e o Comte trouxe o que para nós? Né? Tá nessa sequência o Comte, o Durkheim, o Marx, o Weber e o Bourdieu. O que o Comte trouxe para nós em relação à própria sociologia clássica? O Comte deixou, enquanto sociólogo clássico, para a sociologia do conhecimento, um legado de que é preciso sistematizar o conhecimento sociológico. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho, é esse o conhecimento que ele me passou quando eu fui olhar o Comte em relação à sociologia do conhecimento. Quando eu olho o Comte lá da sociologia clássica, eu tenho que lembrar dos 3 estados, eu tenho que lembrar do estado positivo, metafísico e o abstrato ou teológico, eu tenho que lembrar da questão da ordem e progresso, eu tenho que lembrar de vários e vários aspectos do Comte. Mas quando eu isolo ele dessa caixinha da sociologia clássica e coloco ele lá na prateleira da sociologia do conhecimento, eu vou lembrar do quê? Eu vou lembrar que o Comte me deu um conhecimento muito, mas muito voltado para a questão
de que para conseguir fazer uma boa sociologia, eu preciso ter um bom método. E esse bom método, ele é um legado que eu vou deixar ou que eu vou manter em relação à minha sociedade. Quer um exemplo do método? O Conte falava lá que existiam ciências e ciências, né? Ciências mais complexas, ciências menos complexas, que a matemática tinha um papel, que a matemática cumpria certo papel, e que a sociologia seria uma das ciências mais complexas. E por que a sociologia seria uma dessas ciências mais complexas? Ela seria essa ciência mais complexa exatamente porque ela tenta explicar, ou ela dá conta de explicar o todo científico, o todo da argumentação social. Por isso que ela teria um grau de complexidade muito maior do que as demais ciências. E para isso é preciso executar um determinado método, é preciso seguir um determinado caminho para conseguir entender o que é essa sociologia clássica. Então, o que é essa sociologia do conhecimento voltada para um clássico que é o Comte, que é uma sociologia bem relacionada ao método. Então, quando eu olho para o Comte, em relação à sociologia do conhecimento, tem exatamente essa impressão de que eu preciso ter um método, que eu preciso ter um caminho a ser seguido para daí sim conquistar resultados propriamente ditos. Quando eu olho para o Durkheim, eu faço o mesmo exercício. Se eu olhar para o Durkheim enquanto sociólogo clássico, eu vou ver a questão do fato social, da solidariedade orgânica, da solidariedade mecânica, da questão do suicídio. Eu vou ver tudo aquilo que o Durkheim trouxe para nós em relação à sua sociologia clássica. Mas quando eu olho o Durkheim, sociólogo, deixando o legado do conhecimento para nós, eu vou entender que o Durkheim trouxe o que para a gente? Trouxe uma regra do método sociológico que tem que ser cumprida para daí sim eu conseguir fazer a sociologia. Então, o conhecimento que ele deixou para a sociologia também está implicado exatamente no método, está implicado exatamente num caminho sociológico que eu preciso percorrer. Não é à toa que o Durkheim também vai falar de método. Observe que tanto o Comte quanto o Durkheim, esses dois primeiros autores, eles estão nos primórdios da sociologia. E por eles estarem vinculados nos primórdios da sociologia, significa que ambos estão tocando um tipo de conhecimento muito inicial, um tipo de conhecimento muito pioneiro, um tipo de conhecimento que está ainda na sua gênese, que é exatamente uma sociologia, uma ciência que não existia para a maioria da população. Por isso que ambos estão preocupados com o método, por isso que ambos estão olhando a sociedade e estão falando o seguinte: olha, é preciso ter um método, é preciso ter um caminho, é preciso ter um sentido, é preciso ter uma lógica para conseguir fazer o conhecimento científico. Então, tanto o Comte quanto o Durkheim, eles estão muito relacionados à questão do método. Já o Max Weber, que é mais um sociólogo que aparece aí, eu inverti na minha ordem de aprendizado, né? Deixei o Max Weber antes do Karl Marx. Já o Max Weber, ele está, se a gente olhar o Max Weber lá, sociólogo da sociologia clássica, a gente vai ver que o Weber ele está muito voltado para a questão dos tipos puros de ação social, o que significa uma ação social, o que é uma ação racional com relação a fins, o que é uma ação racional com relação a valores, o que é uma ação afetiva, o que é uma ação tradicional. Ele está tentando entender a questão da ética protestante em relação ao capitalismo, ele está tentando desvendar a sua sociedade capitalista. Então o Weber ele estava olhando, deixou uma contribuição na sociologia clássica muito importante para nós. Mas se a gente olhar o Weber enquanto sociólogo do conhecimento, aí sim a gente vai entender que a contribuição do Weber foi a seguinte: olha, tudo que eu escrevi é importante, mas para a sociologia do conhecimento, eu vou deixar o seguinte legado. Eu passo a enxergar a sociedade de uma maneira relevante, sociologicamente falando, a partir do momento que eu deixo para essa sociedade um método de consulta que pode ser o tipo ideal, né? Quer dizer, a minha metodologia para entender a sociedade foi o tipo ideal. Eu imagino que o tipo ideal é a categoria sociológica, que é um construto social, usando a própria expressão na tradução do Weber, é uma categoria sociológica exatamente direcionada para a gente conseguir entender o que a sociedade deixou para nós em relação a um método de pensamento sociológico. Por isso que o Weber ficaria, para mim, pelo menos, a questão do tipo ideal. Já o Marx, que é mais um autor que está aí na outra ponta, né? Deixou o Marx aí, o maior barbudão. Se fosse para a gente olhar o Marx enquanto sociólogo clássico, nós olharíamos o Marx em relação à questão da dominação, da luta de classes, da mais-valia, todos aqueles conceitos que a gente já está acostumado a debater em relação ao Marx. Porém,
Se for para olhar o Marx em relação à sociologia do conhecimento, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o Marx deixou para nós um legado em relação à crítica social fundamentada, ou seja, o próprio materialismo dialético, podemos pensar assim, em relação à sociologia do conhecimento. A crítica social que o Marx fez quanto contribuição da sociologia, ela está muito direcionada exatamente a entender as disputas sociais que a sociedade nos dá. Então eu pensaria que o Marx, o maior legado que ele deixou foi esse daí. E se fosse para a gente olhar um pouquinho do Bourdieu, eu entenderia que o maior legado que o Bourdieu deixou para a sociologia clássica foi os conceitos de hábitos e campo, e para a sociologia do conhecimento, o maior legado que o Bourdieu deixou, pelo menos para mim, foi o legado de mostrar que a sociedade ela tem um histórico importante, uma trajetória relevante que contribui socialmente para as outras pessoas, ou para o convívio social dessas outras pessoas. Quer um exemplo? É pensar no conceito de hábitos lá do Bourdieu, que são o conceito de hábitos em relação ao Bourdieu quanto à questão das trajetórias sociais, e que essas trajetórias sociais elas têm um caminho a ser seguido, e essas trajetórias elas importam para a gente poder entender como está hoje a nossa estrutura social. Então note que cada um dos autores deixou um pouquinho de conhecimento para nós, deixou um pouquinho de legado para nós em relação à própria sociedade. E aí eu gosto de olhar para esses clássicos aí, e acabei incluindo o próprio Bourdieu como clássico, porque eu imagino que esses clássicos eles têm sim uma importância fundamental para passar a estruturar uma disciplina que é bem recente, que é a sociologia do conhecimento. Ela tem praticamente 100 anos de existência, porque ela surgiu num bojo ou um momento de preocupação em que a sociologia passou a tentar a criticar e a entender o papel dela no mundo e qual é a função que ela tem para o próprio mundo que nós existimos ou pelo próprio mundo que nós comungamos nesse momento. Porque veja só, se a sociologia do conhecimento ela nasceu lá no século XX, no princípio do século XX, e a sociologia provavelmente dita ela nasceu lá no finalzinho do século XVIII, virada para o século XIX, significa que a sociologia ela pode ser vista também como um balanço, né? Ela pode ser vista sim como um balanço das transformações que essa própria área do conhecimento tem dado para a nossa sociedade. Ela pode ser vista assim como esse grande balanço. Ela é uma área que parou lá no começo do século XX e disse o seguinte: olha, a gente produziu até aqui, nós fizemos várias coisas até esse momento, porém, para além da nossa produção, nós precisamos parar para entender o que vem daqui para diante. Né? O que nós produzimos para nós mesmos? Qual é o legado metodológico que nós temos? É possível trocar? Dá para. Por isso que a sociologia do conhecimento ela é relevante. Ela está no momento importante. Ela está dando um tipo de transformação muito, muito, muito fundamental para entender o que é a nossa sociedade, e é isso que eu pretendo trabalhar com vocês na próxima aula, né? Olhar essas transformações que a sociologia do conhecimento vem trazendo, e principalmente avaliar e entender o que vai dar para fazer daqui para frente quando a gente enxerga uma disciplina tão nova e uma disciplina tão importante assim, beleza? Então eu quis passar mais por esses clássicos aí, relembrar nessa aula de hoje, para a gente fazer uma conexão. Eu estou gastando um pouco mais de tempo nessas primeiras unidades do nosso livro didático, exatamente para a gente poder fazer uma conexão daquilo que o professor Rafael vai trazer na próxima aula, ou seja, daquilo que a gente pretende trabalhar na próxima aula, que são questões mais contemporâneas, questões mais do calor da hora, questões do momento que nós estamos atravessando. Mas para isso, a gente precisava, sim, passar pela sociologia clássica, e já vou dar uma retomada para a gente fechar a aula de hoje. Eu deixei um livro aqui como dica, que vai estar lá do outro lado da câmera, não vai dar para mostrar agora, que é esse livro aqui, As 10 Lições sobre o Bourdieu. É um livro do professor José Marciano Monteiro. É um livro bem fininho, um livro bem simples de ser lido, e que ele traz um resumão sobre aquilo que o Bourdieu produziu em relação à sua sociologia. Eu quis deixar esse livro de dica aí da aula de hoje, porque o 10 Lições para Bourdieu, ele dá uma leitura rápida
prática fácil, direta, em relação àquilo que o Bourdieu produziu ou em relação àquilo que o Bourdieu fez para a própria sociologia, né? Então ele é um livro bem didático e bem direto em relação à nossa própria sociologia do conhecimento. Para a gente fechar nos últimos 10 minutinhos dessa aula de hoje, eu já queria começar a introduzir alguns assuntos aqui em relação à nossa aula que vem, tá? Em relação àquilo que a gente pode começar a trabalhar para a aula que vem. Quais são esses assuntos? Veja só, nossa trajetória até o momento em relação à sociologia do conhecimento. Nós passamos lá a entender o princípio dessa disciplina, passamos pelas evoluções, passamos hoje uma pincelada bem rápida e bem direta a importância de entender os clássicos na sociologia do conhecimento e vamos à aula que vem falar da Escola de Frankfurt e daquilo que a gente tem de produção mais pós-moderna quanto ao conhecimento. O que eu quero deixar de legado para vocês? Quero deixar um legado que você passe a enxergar a própria sociologia de maneira mais holística, de quase que um 360 graus, né? Que você passe a dar um giro em relação ao globo do seu conhecimento sociológico e entenda que a sociologia ela tem, nesse giro de 360 graus, várias e várias vertentes e que a gente tem várias opiniões para a gente conseguir enxergar. Então, se a gente... e várias caixinhas também que vão dando esse tipo de sociologia do conhecimento. A caixinha 1, que a gente trabalhou aqui hoje, a prateleira 1, é a prateleira do sociólogo clássico. A prateleira 2, que nós estamos trabalhando aqui na aula de hoje, é a prateleira do sociólogo do conhecimento. Nós temos também a prateleira da sociologia política, que eu já comentei com vocês, a prateleira da sociologia pública, a prateleira da sociologia da educação, que vai tratar e vai ser muito importante para entender as questões relacionadas principalmente à entrada e saída da disciplina de sociologia no ensino médio, né, que a gente está passando por um momento meio tenso aí, talvez, de extinção dela na grade curricular. A gente pode também utilizar a sociologia para entender a questão relacionada ao campo, né? Sociologia agrária, rural, ou de ruralidades, como algumas determinações ou denominações aparecem em relação ao curso. A gente pode utilizar a sociologia para tratar também a questão da globalização, da pós-modernidade, da pré-modernidade, das evoluções, da história. Então a gente tem várias e várias visões nessa espécie de 360 graus aqui que a gente está girando para poder entender a sociologia, e essas visões elas vão dando novos paradigmas ou dando novas informações ou novos conhecimentos em relação àquilo que nós podemos agregar quanto à sociologia. Por isso que a sociologia do conhecimento ela está aqui trafegando, ela está navegando nesse tipo de conhecimento que nós temos até o momento. Ela está dando subsídios para nós para mostrar exatamente o quê? Que olha, nós temos sim uma condição de olhar para o clássico com uma vertente do conhecimento. Nós temos sim a condição de olhar para uma área como, por exemplo, a sociologia política e ver qual a contribuição que a política tem dado para a história do conhecimento. E a gente tem condição também de olhar para o nosso dia a dia e ver se essa disciplina ela vai transformar ou não alguma coisa na vida das pessoas. Até o momento, eu acredito que essa disciplina está transformando bastante, porque ela está trazendo uma espécie de condensação em relação ao conhecimento, ela está trazendo também uma espécie de informação ou de conhecimento, mesmo que eu não queria usar a palavra conhecimento aqui nesse caso, mas está trazendo uma espécie de informação diferenciada dos autores que nós estávamos acostumados a ver e que agora a gente está vendo sob uma nova vertente, e ela está trazendo, mais do que isso, um viés ou um olhar um pouco mais aguçado para um conjunto de autores que nós estávamos acostumados a debater e nós praticamente passamos por cima deles sempre com essa visão de sociologia clássica, que são esses 5 autores que eu trouxe na aula de hoje aqui. É preciso, e a missão da aula de hoje era basicamente essa, é preciso desnaturalizar o clássico, é preciso trazer o clássico de uma maneira mais objetiva. É preciso olhar para o clássico e pensar o clássico para além daquilo que ele já foi dado, para além daquilo que ele já está imposto. É preciso olhar para esse autor clássico e refletir em relação àquilo que ele pode nos condicionar. Então, a missão da aula de hoje era basicamente essa, né? Era realmente trazer o clássico e colocar na cabeça de vocês e plantar uma semente de que o clássico ele tem um papel sim diferenciado, ele tem um papel
que ele vai para além daquilo que já está dado. Ele tem um papel de produzir um conhecimento sociológico relevante e um conhecimento sociológico que vai ficar preso, sim, ao longo dos tempos, ao longo das décadas, dos anos, dos milênios, enfim. É um tipo de conhecimento que eu imagino, que eu julgo, que jamais vai deixar de existir. É um tipo de conhecimento que não vai ficar isolado numa caixinha. É um tipo de conhecimento que vai trazer, sim, uma informação bem diferenciada e alguns conceitos que às vezes a gente passa batido quando está estudando a sociologia no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa aula era mais para dar essa relembrada e passar pelo ciclo de aprendizagem e ver que quando a gente olha algo clássico, a gente precisa refletir por que aquele clássico está ali, por que ele importa. E essa é uma missão que eu tenho tentado passar o tempo todo nas minhas inserções aqui na Unicesumar, né, mostrar que o clássico ele tem uma função específica, ele tem uma relevância, ele tem uma importância fundamental e que o clássico ele não precisa estar solto ao longo do tempo da história. Ele, pelo contrário, ele precisa estar integrado às coisas que estão acontecendo. Se ficou alguma dúvida, deixa a pergunta aí no chat, manda para a professora Samanta, que também a gente vai respondendo, a gente vai trocando ideias, e na aula que vem, junto com o professor Rafael Egídio, espero que a gente consiga tratar um pouquinho do que são os autores da Escola de Frankfurt, um pouco do que a sociologia do conhecimento traz para nós, só que mais do que isso, tentar fechar a disciplina e amarrar essa disciplina, que é uma disciplina nova, recente, uma área do conhecimento que tem praticamente 100 anos de idade, ou seja, muito pouco para a história, para a trajetória do conhecimento, e uma área do conhecimento também nova aqui na Unicesumar, e que eu espero que a gente possa construir juntos o que essa área pode nos dar de informação e também, é claro, de próprio conhecimento para a nossa sociedade. Pessoal, valeu pela aula de hoje, qualquer dúvida entre em contato comigo aí, a gente volta semana que vem com o professor Rafael Egídio, grande abraço e até lá!